derrama chuva neste lugar. Vem com teu Senhor Jesus, inundar o meu coração. Vai, Senhor, vai chover. Vai chover, Senhor Jesus, derrama chuva nesse lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inundar o meu coração. Faz chover, Senhor Jesus, derrama chuva nesse lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inundar o meu coração. Faz chover, faz chover, faz chover, Senhor. Só quero bendizer teu nome. Eu só quero te alegrar e mover teu coração. Tudo te entregar. Só quero bendizer teu nome. Eu só quero te alegrar e mover teu coração, Senhor. Tudo te entregar. Só quero bendizer, Senhor. Só quero bendizer teu nome. Eu só quero te alegrar e mover teu coração. Tudo te entregar. Teu prazer, tua vontade é que eu existo. Tu és
só quero te alegrar e mover teu coração, Senhor, tudo te entregar. Eu só quero te alegrar e mover teu coração, tudo te entregar. Teu prazer, tua vontade é que eu existo. Tu és digno, tu és digno. Pra teu prazer, pra teu prazer. A vontade é que eu existo. Só tu és Senhor. Tu és digno. Pra te adorar, te ouvindo, Pai. Pra te adorar, eu vivo. Pra te adorar, eu vivo, eu vivo pra ti. Pra te adorar, eu vivo. Pra te adorar, eu vivo só pra ti. Pra te adorar, eu vivo. Pra te adorar, eu vivo só pra ti. Pra te adorar, eu vivo. Pra te adorar, eu vivo só pra ti. Teu prazer, tua vontade é que exista, Senhor. Só tu és, só tu és, tu és bendito, Pai, pra teu prazer. Tua vontade é que existo. Tu és digno. Tu és digno. Só quero bendizer teu nome. Eu só quero te alegrar e mover teu coração e tudo te entregar. Só quero bendizer teu nome, Senhor. Eu só quero te alegrar, Senhor. Queria mexer com o teu coração, Pai. E minha vida te entregar. Pra teu prazer. Tua vontade é que eu existo. Tu
Tu és digno, Senhor. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra ti. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, Senhor. Joia, gente, vamos estar lendo a palavra. Mateus capítulo 5. A gente vai começar de novo do versículo 1. Vamos lá? Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois receberão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos, por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegre-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia ou coloca dentro de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina a todos que estão na casa. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que estás no céu. Amém. Amém. Bom dia. Nessa manhã eu vou estar ministrando basicamente uma continuação daquilo que tem sido ministrado por algumas semanas. A gente ministrou, a gente meditou um pouquinho sobre as bem-aventuranças, sobre praticamente a gente pensa numa cultura que o Senhor veio trazer, daquilo que faz parte do que o Senhor veio implantar, o reino de Deus. E o reino de Deus é formado de pessoas assim, humildes de coração, os que choram, os mansos, os pacificadores, os misericordiosos, os puros de coração, aqueles que são perseguidos. E é um conceito diferente, como a gente tem falado nas últimas semanas, daquilo que o mundo prega. Os valores que a gente segue são diferentes dos valores que o mundo traz. E dentro disso, o Senhor Jesus, ele, após essa meditação, ele fala sobre a questão do ser sal e o ser luz. É uma palavra que eu acho que todos que já cresceram na igreja já estão familiarizados. Eu já ouvi essa palavra antes, né? Eu já sei do que vai falar. Mas, gente, a palavra de Deus se renova, mas não somente se renova, mas a gente precisa ser relembrado de quem nós somos. Você é sal e você é luz. Você é luz, não, você é luz. Vira para o seu irmão do lado, fala: você é luz e você é sal.
Vocês são sal, vocês são luz. E os primeiros pensamentos que eu gostaria de estar meditando com vocês nessa manhã. O sal e a terra, o sal da terra e a luz do mundo, basicamente, você pode falar que são aqueles que refletem o caráter de Cristo. Aqueles que refletem, a gente tem meditado sobre o caráter de Cristo, a gente tem meditado sobre as características daqueles que pertencem ao reino, e dentro disso, aqueles que refletem são o sal e a luz. E isso ele descreveu, né, nesse discurso anterior do Sermão do Monte. E Jesus, ele costumeiramente, ele colocava elementos do dia a dia, do cotidiano, para ilustrar aquilo que ele queria dizer. E aí, ele menciona o sal. Acho que todos já ouviram várias explanações sobre a questão do sal e luz. Mas, provavelmente o sal conhecido não é esse sal refinado que a gente conhece hoje, né? Sal cisne, né? Que a gente gosta, né? de mencionar, ou sal do Himalaia, né? Hoje é moda, o sal rosa do Himalaia. Mas, provavelmente, as pessoas, se falassem do sal, iriam lembrar do Mar Morto. Não sei se você já foi para Israel, eu trouxe o sal do Mar Morto, né? E não sei se você já nadou no Mar Morto. Você já nadou? Não, nunca nadou no Mar Morto, mas é incrível, é um negócio assim, você boia nesse negócio aí. É impressionante, eu fiquei assim, impressionado. Então, porém, esse sal, esse Mar Morto que ele se refere ao sal, que é muito desse sal tirado do Mar Morto, ele tinha também uma propriedade, ao misturar com as impurezas do próprio solo, porque o Mar Morto, não sei se você sabe, ele não tinha vazão para fora, é um mar que só recebe, não é um mar que dá. Como é um mar que só recebe, então, além da salinidade muito alta que faz você boiar, ele também tinha também impurezas. E ao se misturar com isso, ele ficava sem condições, inclusive, de temperar. Vamos guardando um pouco isso. E a palavra de Deus fala, vós sois o sal da terra. E aí o que acontecia? Quando esse sal se tornava insípido, quer dizer, perdia o seu sabor, ele servia assim, como o próprio Jesus fala, ele servia nada mais para ser jogado fora e ser pisado. E, na verdade, o sal que não servia inclusive para dar tempero e para dar gosto, ele servia, inclusive, como forma de pavimentação na época bíblica. Então, o que ele está falando é de um cotidiano. Que se o sal perde o sabor, ele vai servir, então, para ser pisado pelos homens. Porque se você pensar, ninguém pega o sal que não usa e pisa, né? Na verdade, ele era usado para uma pavimentação. Então, a função do sal, basicamente está falando, é aquele que vai dar o tempero. É claro que existem explanações também que falam que uma das propriedades do sal, quem conhece kimchi sabe disso, ele conserva um pouquinho mais, ele serve para conservar. Tá? Guarda isso. E aí ele fala sobre a luz do mundo. E a luz também não tem uma finalidade em si mesma, mas ela é muito necessária para ver aquilo. Que se você apaga tudo e você acende uma luz, ela vai mostrar simplesmente aquilo que está ao redor. E se você especialmente estiver no escuro, vai iluminar o seu caminho, né? Inclusive a Bíblia mesmo fala que lâmpada para os meus pés é a tua palavra, né? O que a própria palavra fala. Provavelmente alguns estudiosos falam que essa luz, quando Jesus parece que indicava mostrar uma cidade, né, que ficava mais ou menos a 900 metros em cima das montanhas, e à noite, mesmo de longe, você poderia ver essa luz. E essa luz era emanada por outras luzes que eram acendidas, nas lamparinas que eram acendidas nas casas, e você se via. Inclusive, é bem interessante para quem foi para Israel também, ao ver, quando dá a noite, é bem interessante quando é noite, como, por exemplo, Jerusalém fica iluminada quando você vê de baixo. É muito legal, né? Aí você
cria altas imagens desse negócio, né? Enfim, muito simploriamente, Jesus fala que nós somos o quê? Sal e luz. O Michel está indo para a viagem missionária. Alguns vão para viagens missionárias agora em julho. E é isso que muitas vezes nós entendemos ser sal e luz, quando nós vamos em algum lugar. Porém, esse sal e luz tem muito a ver, na verdade, também com o cotidiano, com a forma que nós vivemos o nosso dia a dia. Os fariseus, eles tinham uma maneira diferente de ver, porque muitos daqueles, especialmente os religiosos da época, eles atentavam muito mais para a aparência exterior, para a luz que eles tentavam criar de repente exteriormente. Nós somos exemplos, nós somos aqueles que seguem realmente a lei. Então, tinham adornos nas vestimentas, eles faziam oração em público. Então, muita coisa era exterior. Enfim, se meditarmos um pouquinho nessa manhã, na palavra, vamos estar meditando um pouquinho nessa questão do sal e luz. A gente tem mais uns 20 minutos para isso. Mas entender mais uma vez e ser relembrado mais uma vez do nosso papel aqui na Terra. Ok, sal é algo que preserva. Então fala assim, a gente precisa manter a cultura, tal. Mas vamos pensar o sal de uma maneira bem mais simples. Quando você pensa em sal e comida sem sal, qual que é a grande diferença de comida com sal e sem sal? Quem cozinha sabe disso. Sabor. Então, quando a gente pensa em sal, a gente pensa muito em sabor. Calma aí. Eu apaguei minhas anotações. Achei. Apertei um botão, foi para o lixo. Deus perdoa. O sal, simplesmente, pessoal, vamos pensar de uma forma simples. O sal dá gosto. Basicamente, o que eu queria falar, que baseado naquilo que a gente meditou nas últimas semanas, sobre as características daqueles, as qualidades daqueles que pertencem ao reino, esses que pertencem ao reino, vivendo essas características, daqueles que foram renovados pelo Senhor, salvos pelo Senhor, restaurados pelo Senhor, basicamente, essas pessoas são aquelas que vão dar o gosto, vão ser o sal. E é um sabor que Deus, na verdade, quer dar à vida. Eu falo assim, sabe, a vida hoje em dia está dura, não é? A gente sofre, e o sofrimento faz parte da nossa vida, mas a forma como a gente encara a vida, e principalmente os filhos de Deus como encaram a vida, ele deve ser e ele é diferenciado. Esse sal, o fato de ser sal, muitas vezes é mal usado. Às vezes a gente quer manipular o fato de ser sal, a gente quer impor esse negócio de ser sal a outras pessoas, ou outras vidas que estão em nosso lugar, em nossa volta, de repente tentando enfiar a goela abaixo o evangelho, metralhar Jesus nas pessoas, quando na verdade, quando Jesus fala, quando ser sal, não é a ideia de você pegar o sal e jogar na cara das pessoas, tá aí, ó o sal, tal, mas simplesmente mostrar e manifestar através da sua vida o fato de você ser o próprio sal. Porque alguém deu gosto à sua vida. Alguém transformou a sua vida. Fazer as coisas terem sabor melhor. Bem esquisito, né? Fazer as coisas terem o sabor melhor com sabor divino. Gente, nós experimentamos o que é o sabor divino. Nós experimentamos o que é essa vida. Nós experimentamos a transformação e a mudança que Jesus trouxe aos nossos corações. E nós temos essa função, então. Eu não sei. Se Cristo de fato está em nossas vidas, e nós compreendemos o Cristo da palavra de Deus, esse Cristo já começou, a partir do momento que nós reconhecemos e confiamos nele, ele começou a mudança em cada um de nós. Amém? Amém? Amém. Eu não vou forçar, tá? Desculpa, estou forçando. Ele começou a mudança
em nós. E essa mudança deve ser, como eu falei, sentida daqueles que estão em nosso lado. Pessoal, uma pergunta para fazer. Vamos pensar um pouquinho no nosso ambiente. Quando a gente está no nosso ambiente de trabalho, de estudo ou familiar, quero perguntar, a minha e a sua presença, que tipo de atmosfera eu e você trazemos aonde quer que nós entramos? Pensa um pouquinho. Por que eu estou indagando isso? Porque simplesmente, se quando você entra no lugar, o ambiente piora, a gente tem que rever um pouquinho como é que eu estou vivendo. Sabe, eu estava conversando com uma pessoa e ele estava falando sobre tais pessoas de tal igreja, que ele estava doido para sempre convidar e chamar as pessoas dessa tal igreja, porque o que ele falava era o seguinte: quando as pessoas que vêm da sua igreja vêm trabalhar aqui, eles mudam alguma coisa ao nosso redor. Eles mudam a atmosfera que a gente está trabalhando. E alguns falam assim, trazem mais paz. E a outra coisa bem engraçada, eles falam, traz uma energia, um negócio zen nesse lugar. Bem legal, né? Trazer um negócio zen. Se a gente é meio religioso, a gente chega e fala assim, tá amarrado zen nada, cara, eu sou de Cristo, mano, beleza? Não vem falar de zen, de energia, é Jesus, é o Espírito Santo. Cara, o cara nem sabe o que é o Espírito Santo. Mas o fato é que a presença dos filhos de Deus, e porque nós carregamos a presença dele através do Espírito Santo de Deus, ela deve sim, eu não estou falando forçar, mas o simples fato de você ter a consciência de que o Senhor está com você, e que você busca viver os valores, ela deve, a longo prazo, talvez não a curto prazo, mas de médio a longo prazo, as pessoas notarem que os seus valores, o seu estilo de vida, trazem sim alguma diferença no meio onde você convive. Seja na família, seja na escola, seja nos seus estudos, seja no seu trabalho. E as pessoas notando aquilo que você tem vivido, com base, de novo, da parte de que nós somos parte de um povo de Deus remido, restaurado e transformado, as pessoas, ao observarem isso, elas vão notar, essa pessoa, esse indivíduo, faz as coisas de uma forma diferente. E aí isso, desculpa essa analogia meio esquisita, isso começa a provocar sede por aquilo que você tem. Eu não estou falando que, não vou extrair alguma coisa esquisita, mas simplesmente, se você come alguma coisa com muito sal, dá sede, tipo isso, né? Imagina as pessoas em nossa volta experimentando uma vida cheia da presença de Deus, cheia de sal. São pessoas que sabem quem elas são em Cristo Jesus. As pessoas em volta começam a ter sede daquilo que você tem. Porque, através da sua vida, Deus é capaz de salgar aquele lugar. Ele traz gosto. Ele traz gosto. Gosto onde tem desgosto demais nessa vida. Então vamos pensar, por exemplo, tanto nós, você como um bom estudante, ou você como um bom trabalhador ou funcionário, e você como patrão, o que a tua presença provoca no lugar onde você entra. Eu não estou querendo chegar e falar, a gente tem que mudar de hoje, amanhã eu vou mudar disso. Estou falando simplesmente que nós estamos juntos como igreja aprendendo a viver valores do reino. Ele está nos ensinando. Mas aprender a viver os valores do reino, ele vai se manifestar não aqui dentro. Se manifesta assim dentro da igreja, mas na igreja é mais fácil, né? Afinal, todo mundo é bonzinho, né? Parece. Todo mundo é bonzinho, parece. Porém, lá no mundo, ele se manifesta. E quando ele se manifesta em virtude.
ele manifesta em bondade de Deus. Ele se manifesta em humildade. Vamos pensar na semana que se passou. O que a tua presença provoca nas pessoas que estão do seu lado, nas pessoas que trabalham? Porque sim, você tem um papel, sim. É um diferencial na sociedade, é um diferencial. A gente tem que ser, a gente vai ser um patrão diferente, a gente vai ser um funcionário diferente, a gente vai ser um estudante diferente. É bem engraçado, desculpa falar, ele não está aqui, então posso falar. Por exemplo, o Juliano, eu lembro, o cara não gostava de estudar. Não gostava de estudar muito. Gente, depois que se converteu, eu vi, cara, o cara está estudando pra caramba, meu. Se tornou um excelente estudante. É que eu não conheço muito de você, mas eu sei o seguinte, que simplesmente o fato de Jesus viver em nós, essa mudança que Ele vai provocando em nós através da obra do Espírito Santo. Qual que é a obra do Espírito Santo? Uma das principais obras do Espírito Santo é nos transformar segundo o caráter de Cristo. E quanto mais nós nos submetemos a essa voz, quanto mais nós nos entregamos à vontade do Pai, o Espírito Santo vai nos transformando. E ao nos transformar, Ele cada vez mais nos parecendo com Jesus, as pessoas olham o seu estilo de vida e veem em você algo a que eles querem também buscar. Por mais que no começo eles falem, não tem nada a ver esse negócio, olha que cara careta, olha que cara quadrada, olha que cara, é por causa de Jesus esses negócios. As pessoas se afastam, obviamente. Mas uma vez que você é consistente, você começa a viver esses valores de uma forma consistente em sua vida, esse estilo de vida, por mais que no começo possa ter resistência, eu vejo por experiência própria, como as pessoas vão reconhecendo que por ser exatamente valores eternos, e valores que no fundo as pessoas vivem, as pessoas começam a querer ter sede daquilo que nós temos. Pessoal, queria que a gente meditasse uma coisa que talvez seja estranho para você. Eu não ia falar sobre isso, mas é meio esquisito ouvir sobre isso. Não me leve a mal. Pessoal, a gente tem um método de evangelismo de enfiar a goela abaixo de Jesus, não é? Eu não estou falando que não pode. Pode. A gente quer falar de Jesus, quer que a pessoa se converta, tal. Mas o nosso estilo de vida fora precisa condizer com aquilo que a gente fala. Mas o que eu estou querendo dizer também é o seguinte. Mais do que forçar alguém, por sua persuasão, por suas palavras, a crer nesse Jesus, a gente precisa estar consciente de quem eu e você somos em Cristo Jesus, porque Ele falou, vocês são. Por que nós somos? Porque Ele nos fez assim agora. Nós estamos sendo transformados. E pelo fato de nós sabermos a nossa identidade como filhos de Deus, filhos e filhas que constantemente estão sendo transformados, a gente também precisa ter a consciência que para onde quer que você ande, você carrega sim a presença de Deus. Ou não? Ou Deus não está com você em todos os lugares? Claro que está. E ter ciência, a consciência disso, é uma coisa que eu lembro que um dos amigos meus que ministra, Nick Billman, ele falava assim. Porque, cara, desculpa falar quem crê nisso, mas desculpa, eu vou dar umas, tá? Beleza, desculpa, mas é assim. Eu lembro que um grupo tinha ido numa viagem missionária, e estava com muito medo, muito receio de ir para tal lugar, porque eles falaram o seguinte, aqui o mal predomina. Então a gente tem que fazer um monte de coisa para quebrar o mal. Ok, existe isso? Pode existir, mas é o seguinte. Eles estavam com mais medo do que o inimigo podia fazer, ou porque aquele território,
porque aqui existe a presença do mal e eu não posso simplesmente fazer nada. Calma aí. Isso está ligado à luz também. Ele simplesmente, o Nick falou assim, calma aí, como assim eu vou chegar lá e eu preciso sentir algo diferente para entrar lá? Eu preciso estar consciente de quem eu sou. E eu vou para as trevas. A luz brilha mais aonde? Nas trevas. A luz não brilha mais aqui. Que eu falei, se eu acender um isqueiro aqui, não vai brilhar mais do que isso. Mas se apagar isso, esse negócio brilha. E a luz vai brilhar mais nas trevas. O que eu estou querendo dizer, voltando para aquilo que eu queria falar aquela hora, é que se eu e você, nós temos a consciência de quem nós somos e daquilo que nós temos e daquilo que nós carregamos, as pessoas em nossa volta, elas podem experimentar algo chamado virtude de Deus, bondade de Deus, o amor de Deus. E o que a gente vai estar basicamente fazendo é fazendo com que estes estejam simplesmente, entre aspas, sendo treinados numa atmosfera da presença de Deus. Segura aí. Como assim? Eu gosto muito de um termo que eu estava pensando ultimamente. Pertencer antes de crer. Você já parou para pensar sobre isso? Cara, não ia falar nada disso, porque eu estou falando disso. Que a gente, eu não sei quantos aqui, evangelistas, a gente quer ministrar, né? Beleza? Mas, muitas vezes, ao ministrarmos, a gente quer que a pessoa creia de qualquer jeito. Não é? Aqueles que estão em nossa volta. Mas que tal pensar de outra forma? Com a consciência de saber quem nós somos em Cristo, as pessoas começarem a ter o senso de pertencer mesmo antes de crer. É esquisito ouvir isso? Você já ouviu sobre isso? Não sei. Como assim pertencer antes de crer? Deixa eu falar uma coisa. Eu sei que os discípulos creram, mas eles entendiam tudo? Não entendiam tudo. É possível que alguns nem criam, na verdade. Nem tinham noção de quem era Jesus. Mas não é interessante que eles experimentaram coisas em Deus, mesmo antes deles virem a realmente saber quem era o Messias? Andaram juntos. E o que nos impede de andar com aqueles que não creem? Eu sou uma lástima, gente. Por quê? Desde que virei pastor, raramente eu estou conseguindo ter tempo com quem não é crente. Mas vocês têm direto. E nesse convívio que a gente tem direto, a gente também tem uma oportunidade de, sabendo de novo, quem nós somos em Deus, que povo a gente pertence, sabendo quais os valores que o Senhor quer que nós vivamos, nós simplesmente, com a nossa vida, nós podemos, inclusive, mentorear as pessoas em algo que ainda eles não conhecem, mas que a gente ora que eles venham a crer. Eles precisam experimentar da bondade de Deus através das nossas vidas. E nós temos esse papel. O que a gente tem falado domingo após domingo? A gente não está aqui para simplesmente ficar... Eu sei, a gente vem todo domingo, presta culto, é muito legal. Mas uma das coisas que é o intuito do Senhor, todo domingo, em comunidade, a gente está junto, é para que juntos possamos ser transformados por Ele, manifestando o caráter de Jesus nas nossas vidas diárias, em comunidade, mas também diárias, e através dessa manifestação de Cristo, o caráter de Cristo em nós, as pessoas vejam e tenham sede de conhecer aquilo que eu e você temos. Mesmo que não venha a crer naquele momento.
Mas a gente fala assim, tem que crer. Eu sei que existe urgência, tem que crer. A gente quer crer, quer que a pessoa creia, mas é muito melhor se as pessoas experimentarem Deus através de nossas vidas. Lembra algumas semanas eu tinha mencionado o testemunho de um missionário, né? Estava na cadeia. E lá na cadeia, que tinha sido preso por pregar o evangelho, tinha um homem que era um criminoso. E ele olhava, a vida dele era polonês, um judeu, né? Polonês. E ele também era polonês. E aí ele tinha se convertido e tal, era um missionário. E ele ficava observando, e o cara era mala, muito mala. E começou a observar a vida dele. E ele via esse missionário falando sobre o evangelho, pregando sobre Jesus. E aí, esse cara, depois de um bom tempo, ele falou assim, vem cá, me fala desse Jesus, como é que esse cara é? Esse missionário pensou, que resposta daria? Me explica sobre esse Jesus. E esse missionário simplesmente falou o seguinte, ele é parecido comigo. Aí o cara olhou e falou o seguinte, então eu quero conhecer esse Jesus, me apresenta. E esse homem veio então ao conhecimento de Cristo. Sabe assim? É simples, mas eu sei que é difícil. Mas o que esse missionário acabou mostrando? Não foi uma série de regras, não foi uma série de passos, creia, 1, 2, 3, ou 4 leis espirituais, faça isso e você tal. Eu sei que funciona às vezes. Mas o fato é que a vida dele chamou tanto atenção no estilo de vida, nos valores que ele vivia, na alegria que ele expressava nas tristezas e nas dificuldades, que aquilo fez com que aquele homem pudesse ver o modelo de alguém e pudesse querer exatamente aquilo que aquele homem tinha. Querer conhecer exatamente o homem que esse homem professava crer. Da mesma forma, nós somos o sal. Semana que vem eu continuo, porque eu ia falar sal e luz, semana que vem eu continuo. Mas por hora, eu gostaria que nessa manhã a gente pudesse meditar simplesmente sobre isso. Qual a diferença? Primeiro, qual a diferença que esse Jesus tem trazido na minha vida? Segundo, qual a diferença que através de mim e de você, nos ambientes onde a gente vive, o que as pessoas têm notado? Gente, não é para forçar. Gente, não fica mal, fala, poxa, não estou vivendo isso. O Espírito Santo vai te ajudar, amém? Ele quer te ajudar. E juntos a gente está aprendendo isso. Eu estou aprendendo a me parecer com Jesus. Ele está ensinando vocês a aprenderem a ser como Jesus. O objetivo, gente, nosso, em todos os estudos bíblicos, em todas as pregações, em toda a nossa convivência em células, em comunidade, é para que todos nós podemos nos parecer com Cristo Jesus. E o Espírito Santo, que é uma das principais obras dele, ele vai ajudar você e a mim a se parecer com ele. Amém? Semana que vem a gente continua a segunda parte. Vamos curvar nossas faces e orar. Obrigado, Pai. Pai, nós queremos ser instrumentos para dar gosto à vida. Eu sei que a tua palavra fala que o Senhor sim dá gosto, o Senhor é o sal, o Senhor é a própria luz. Mas o Senhor também nos chama a sermos sal. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda porque nós somos fracos, nós somos egoístas, nós somos ambiciosos demais. Mas, ó Pai, conforme o Senhor tem nos ensinado nas últimas semanas sobre a humildade, que a humildade seja uma das marcas nossas do nosso dia a dia, que a mansidão seja uma marca, que o ser pacificador seja uma marca, o ser misericordioso para aqueles que não merecem seja uma marca nossa, que o ser, ó Pai, aqueles que são capazes de chorar com as dores, não somente nossas, mas dos outros, aqueles, ó Pai, que são perseguidos, aqueles seja o que for, mas nos ensina a viver os teus valores, Pai.
no nosso dia a dia, em nossas famílias, em nossos estudos, em nossos trabalhos. Principalmente, ó Pai, muitos em nossos trabalhos é tão difícil viver esses valores, ó Pai, nos nossos relacionamentos. Mas nos ensina, e ó Pai, que a gente tenha consciência que o Senhor está conosco. E se a gente faltar sabedoria, a gente pode pedir para o Senhor. Pedir para o Senhor: Deus, me dá sabedoria no trato com meu irmão, como eu trato com as pessoas do meu lado, para que eu possa ser um exemplo e manifestar Jesus àqueles que estão ao meu lado. E que eu não complique muito a minha fé. Eu simplesmente quero ser como Jesus, em palavras e ações. Obrigado, Pai. Nós colocamos todas as pessoas que em nossa volta. Ora por aqueles que estão em sua volta, seja a sua família, seja seus amigos, seja aqueles que estudam com você, seja aqueles que trabalham com você. Coloque essas vidas, que são vidas preciosas que o Senhor ama, e abençoa. Abençoa, e Pai, Deus nos dá estratégias, maturidade, sabedoria no trato. Muito obrigado.